Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão ansiosos? Antes de qualquer coisa, né? Antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Sou a Bárbara, professora de Química, né? Aqui do preparatório, da Unirv. É, Sou formada em Química, sou mestre em Química também. Atualmente faço doutorado em Química. Então, assim, bastante entusiasmada para poder passar um pouquinho do que eu sei para vocês. E aí, como é que vocês estão nessas etapas finais? Estão empolgados, estão ansiosos? Porque a gente aqui, a gente tá bem empolgado, a gente tá bem ansioso, empolgado para poder comemorar a aprovação de vocês, entusiasmado para a gente ver que a gente acertou mais uma vez nas questões, poder ajudar vocês a romper as pequenas dificuldades que vocês têm, esclarecer algumas coisas que ainda podem ficar pendentes. E para quem tá começando agora, tô começando agora a estudar, ainda tô vendo que tá faltando muita coisa. Vocês podem conhecer o nosso curso, nosso preparatório da Unirv, tem apostila, tem bastante vídeo, tem bastante exercício, tem bastante material, é um material bem completo. A gente já teve aí um catálogo de aprovações bem legal. A gente está tendo bons retornos com os nossos alunos, então isso aqui é só uma revisão para vocês terem, poder ajudar vocês, mas além disso tudo, para a gente poder mostrar o nosso trabalho. E aí, quem quiser conhecer mais a fundo, ficar mais interessado, vai lá, olha o nosso curso. Chama no WhatsApp, a gente tem correção de redação, é bem completo mesmo. O material totalmente direcionado para Unirv, com outros, não tem outros focos. Não, Bárbara, eu não quero Unirv, eu não quero, esse curso não é para você. Não, mas eu quero a prova da Unirv. Então, a gente vai trabalhar aqui em cima dos conteúdos da Unirv mesmo. Então, a gente tem aulas, apostilas de Química, Física, Biologia, Matemática, Literatura, as partes eles cobram livros. Tem aulas sobre os livros que vai cair, tem sobre tudo, beleza? Então, né, já me apresentei, já tentei vender meu peixe aqui para vocês. Então, agora vamos lá para a nossa revisão de véspera de prova. A prova tá chegando aí, né? Então, o que eu trouxe hoje para vocês? Funções inorgânicas. Coloquei funções químicas ali nessa questão das funções inorgânicas, dos tipos de funções que a gente vai ter. Por que funções inorgânicas, não funções orgânicas? Aqui nessa aula a gente não vai trabalhar com funções orgânicas, aquelas classificações, acetona, aldeídos, ácidos carboxílicos, não são isso, são os grandes grupos das funções dentro da química, né? Que vão ser os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. E essa revisão a gente vai ver tudo. A gente vai ver força de ácido, força de base, nomenclatura. Vamos ter alguns exercícios, vamos ver a teoria de Arrhenius. Então, vamos pincelar tudo aí, vamos revisar tudo mesmo que a gente tem para poder craque, bater o nome ali, vamos conseguir identificar se é um ácido forte, se é um hidrato, se é um ácido primário, secundário, quaternário, todas essas questões ali, beleza? Então tá, então vamos lá. Para que a gente tem essas funções inorgânicas? O que são essas funções inorgânicas? De qual que é? Quando a gente pensa em grupos, a gente tem, né, diversas moléculas, várias moléculas. Na química, a gente tem um monte de moléculas. E aí, se eu falo assim, aqui você tem um grupo de moléculas, aí você, tá bom, um grupo de moléculas. Mas e aí? Quando eu separo, eu catalogo, eu organizo em caixinhas, eu tô trabalhando com coisas similares. Eu consigo verificar propriedades similares, eu consigo ter características similares. Então, esse é o principal intuito da gente poder separar as coisas nesses grupos, nessas caixinhas, nessas classificações, certo? Dentro das funções inorgânicas, a gente tem 4 tipos de classificações, que são os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. O que eu preciso para poder saber de funções inorgânicas? A gente tem que ter uma noçãozinha de NOx das coisas, uma distribuição eletrônica, já ter visto um pouquinho dos materiais, das ligações químicas, como é que elas vão acontecer, porque as moléculas elas são formadas todas por ligações químicas, né? Então, a gente tem que ter noção sobre esses conteúdos para a gente poder saber sobre as funções inorgânicas. É comum que a gente sempre comece por eles, pelos ácidos. Então, aqui a gente tem o nosso querido Arrhenius. Eu trouxe a teoria do Arrhenius pra gente, que é a teoria mais específica, a menos abrangente. Ela se concentra somente em soluções aquosas, e ainda assim a gente tem uma infinidade de conclusões e informações sobre elas. O que o Arrhenius falava pra gente? O Arrhenius, ele falava assim, olha, toda substância que em solução aquosa sofrer uma ionização. Aqui a gente tem que entender a diferença de ionização e dissociação.
O que é a ionização e a dissociação? A ionização é quando eu vou quebrar uma ligação e vou formar um íon. A dissociação é quando eu já tenho aqueles íons e eles só se separam, que é o caso dos compostos iônicos, que vai ser lá nos sais. Os sais, eles se dissociam. O ácido e a base, eles ionizam, eles formam o íon. Aquele íon não está ali naquela estrutura. A estrutura é formada por ligações covalentes, eu quebro a ligação e levo à formação de um íon. Na dissociação, aquele íon já existe, ele somente está estabilizado e aí ele só se separa, beleza? O ácido, ele vai ionizar. Se ele ioniza, ele produz alguma coisa. O que o ácido produz? Ele produz um H+, um cátion do tipo H+. Cátion, né? A questão da carga positiva. E ele vai produzir apenas o íon H+. Isso aí que vai ser um ácido de Arrhenius. Então a única coisa que o ácido produz é o H+, os ácidos de Arrhenius, sim. Essa é a definição dos ácidos de Arrhenius. É uma substância que, quando ele tiver solúvel em água, né? Em solução aquosa, ele vai sofrer essa ionização. E aí, além das classificações de ácidos, eu ainda tenho subclassificações. Dentro da classificação, eu tenho classificação. Se eu tenho esses hidrogênios e eles são ionizáveis, eu posso ter ácidos que têm mais hidrogênios ionizáveis. E eu vou classificar a partir dali. Quando eu tenho apenas um hidrogêniozinho ionizável, eu vou ter os monoácidos. Eles vão ter apenas um hidrogênio ionizável. Mas que bobeira, isso é muito fácil. Eu posso bater o olho ali e aí eu vou ver que só tem um hidrogênio, ele é um hidrogênio ionizável. Não. Às vezes, a gente tem mais do que um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios na cadeia e nem todos os hidrogênios são ionizáveis, beleza? Então tá, de ácidos eles possuem 2 hidrogênios ionizáveis, trouxe ali alguns exemplos para vocês. Triácidos, 3 hidrogênios ionizáveis e tetraácidos, né, eles vão possuir 4 ou mais hidrogênios ionizáveis. Então todos esses compostos são ácidos de Arrhenius, eles vão liberar H+, alguns podem liberar, então ele vai liberar um H2+, não, ele vai liberar 2H+, quando a gente fizer a ionização desses ácidos em solução aquosa, tá? Eu também posso classificá-los como a presença de oxigênios. Alguns ácidos, eles podem ter oxigênios. E aí, quando ele tiver esses oxigênios, a gente vai dizer que esses ácidos são oxiácidos. E aí, eles vão possuir oxigênio na estrutura. Então, ou ele é hidrácido, ou ele é monoácido? Não. As definições, elas são complementares. Uma é sobre a quantidade de hidrogênios ionizáveis e a outra é sobre a presença de oxigênio na cadeia. E por que a gente separa? Porque os oxiácidos, eles vão ter características específicas dos oxiácidos. Eles vão ter as características dos ácidos de Arrhenius, mas eles também têm características específicas de oxiácidos, certo? Por exemplo, quando a gente olha aqui para o HCN, ele é um hidrácido, mas além disso, ele é um hidrácido, ele é um monoácido e também um hidrácido ao mesmo tempo, porque ele só tem um hidrogênio ionizável e não possui oxigênio na cadeia. O HCl também, que é o famoso ácido clorídrico, né? A gente também vai falar sobre nomenclatura. E os oxiácidos que possuem oxigênio na sua estrutura. Então, o ácido nítrico, ele é um monoácido, porque ele só tem um hidrogênio ionizável e ele possui oxigênio na sua cadeia. Beleza? Então tá. E aí, o que é importante a gente pensar? Sobre a força dos ácidos. Como assim? O que é esse negócio de força dos ácidos? Nossa, o que eu penso? Quando eu penso em ácido, aí a gente já vai introduzir alguns conceitozinhos, como o conceito de pH. Espera-se que, pelo fato de ser uma revisão, alguns conceitos vocês já saibam, tá? Se vocês não sabem esses conceitos, comprem o nosso curso aí, que aí vocês vão saber. Vocês vão saber sobre constante ionização da água, vai ver sobre tudo isso, tá? Então, beleza. Então, se a gente tem soluções ácidas, a gente está pensando em variação de pH. É a principal maneira da gente poder identificar uma questão ali de uma solução ácida. O pH, ele é calculado como menos log da concentração de H+, certo? Então, se eu tenho muito H+, que é o que o meu ácido libera, eu tô liberando muito H+, o meu pH vai ficar muito baixo. Então, porque quanto menor o pH, mais ácida a solução. Então, se ele dissocia muito, significa
que eu tenho uma concentração de H+ muito alta e aí o meu pH fica muito pequenininho, certo? Então, isso aí que vai ser a força dos ácidos. Quanto mais ele conseguir ionizar, né? Quanto mais ele ioniza, melhor para a questão da acidez da solução. E é assim que seria um ácido forte. Um ácido forte é que consegue deixar o pH muito baixo, certo? É claro que a depender da concentração desse ácido, né? Às vezes eu vou ter ali um pH mais ou menos com um ácido forte, tá bom? Mas aí como é que eu vou classificar? Tem algumas que são assim, a gente sabe que são assim. E tem justificativas, né? A justificativa vem da eletronegatividade, tá? Da força desses ácidos principais. Então, ficou com dificuldade em eletronegatividade, vocês já sabem, compra o nosso curso. Os hidrácidos fortes. Quem são os hidrácidos fortes? Os hidrácidos fortes é o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. E os hidrácidos moderados é o ácido fluorídrico. Todos os outros hidrácidos, eles vão ser fracos. Ah, mas outro hidrácido aí, qualquer outro hidrácido é fraco. Ah, mas é fraco. Ah, é fraco. Os hidrácidos sem ser ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico e fluorídrico são fracos. Os fortes são somente clorídrico, bromídrico e iodídrico. Beleza? Só lembrar da ordenzinha de eletronegatividade lá, que aí dos halogênios que vocês vão saber, tá? E aí, quando a gente tiver os oxiácidos, como é que vai ser medida essa força? Essa força ela vai ser medida a partir da subtração da quantidade de oxigênios na cadeia pelo número de hidrogênios ionizáveis. Quando eu fizer essa subtração da quantidade de oxigênios na cadeia, se essa subtração der maior ou igual a 2, eu tenho um ácido forte. Como assim? Eu vou pegar, vamos lá para o nosso ácido nítrico, vou colocar ele aqui. Vou subtrair eu acho que é HNO3, não é H2NO3. Deu a louca na professora, tá errando o NOx dos ácidos. HNO3. Eu tenho 3 oxigênios e 1 hidrogênio ionizável. Se eu subtrair 3 de 1, dá 2. Ah, deu igual a 2, ele é um ácido forte? Sim, o ácido nítrico é um ácido forte, né? Verdade. Se eu fizer essa subtração e der igual a 1, eu tenho um ácido moderado. Algumas referências trazem como ácidos semi-fortes. Também, né, alguns livros não usam, mas algumas referências usam, então eu trouxe para vocês verem um ácido semi-forte, que ele é um ácido moderado, tá bom? E se der igual a 0, ele é um ácido fraco, se eu tiver a mesma quantidade de oxigênios e de hidrogênios ionizáveis. Existem exceções, como o H2CO3, que ele é um ácido fraco, mas quando a gente faz a subtração, a gente vê que ele dá ali um ácido semi-forte, um ácido moderado, tá? Ah, professora, mas e se eu tiver o grau de dissociação, o grau de ionização, no caso, né? Porque a gente está formando íons. O grau de ionização. Quando eu tenho o grau de ionização, eu vou medir pelo grau de ionização. Como assim? O que é esse grau de ionização? Como é que esses números vão funcionar? Quando a gente pensa em qualquer constante de equilíbrio, é produtos sobre reagentes, né? E é bom que daqui eu já consigo puxar um parênteses sobre o Ka e o pKa para vocês, tá? Então, a gente vai revisar tudo. A gente vai realmente ser uma revisão. A gente tá revisando tudo. Se eu tiver muito produto formado, e a gente sabe que os ácidos formam H+, eu tenho uma alta concentração de produtos e uma baixa concentração de reagentes. Quase não sobrou ácido ali. Então, se o meu valor de H+ é muito alto e de reagentes é muito pequeno, vou colocar HA, um ácido genérico, tá? E aí, claro que também forma A-, né? Na ionização do ácido. Eu vejo que o meu valor de K, da minha constante, é muito alto. E aí, o pKa é exatamente a mesma concentração do pH, só que com menos log do Ka. Então, quanto maior o meu Ka, maior a força do meu ácido, porque maior a ionização dele. E e aí isso vai levar a um pKa muito pequeno. Então, quanto menor o meu pKa, maior o meu Ka, maior a ionização do meu ácido, certo? Então, já trouxe esse parênteses. Esse grau de ionização vai ser a mesma coisa, só que a gente deu outro nomezinho para ele, a gente vai trabalhar com ele em porcentagem. A gente não tá pensando tanto em questões tabeladas ali, igual K, pK, eles estão tabelados de acordo com a temperatura, né? A gente trouxe uma outra definição, que é o grau de ionização. O que vai ser esse grau de ionização? É o número de partículas ionizadas sobre a quantidade de partículas dissolvidas, que é exatamente produto sobre reagentes. Eu dissolvi
10 gramas. 10 gramas de ácido. Pesei lá meu ácido e dissolvi ele. E aí, ionizou só uma determinada quantidade. Essa quantidade que ionizou foram os produtos formados. Se vocês olharem, vocês vão ver que é exatamente a mesma equação. Quando a gente tem essa porcentagem ali, dando 50%, a gente faz, né, essa divisão e multiplica ali por 100, porque o máximo que isso pode dar é 100%, né? Vamos pensar, se eu tenho 10 de reagente, eu só posso ter 10 de produto. Então, eu tô pensando nesse grau de ionização, fazendo essa conta e multiplicando por 100 para sair em porcentagem. Quando essa divisão, né, essa equaçãozinha, der 50%, igual a 50%, a gente tem um ácido forte. A gente teve uma boa liberação de H+. A gente teve muita formação de produto. E aí, esse ácido é considerado forte. Quando esse número fica entre 5 e menor que 50, ele pode dar igual a 5 até 49,999. Esse ácido ele é considerado moderado. E quando esse grau de ionização dá menor que 5%, a gente tem um ácido fraco. Então, caso a questão forneça o grau de ionização, a gente vai trabalhar com ele. A gente vai lembrar que o grau de ionização é produto sobre reagente, é dali também que saem as constantes, né? De equilíbrio de Kp, Ka, tá, todos os casos, né? Kp, eu já tô pensando na questão da pressão ali dos gases, mas vem dessa mesma teoria de produtos sobre reagentes, beleza? Então tá, então eu já sei identificar se um ácido é forte, se ele é fraco, se ele é um hidrácido, já sei saber quando ele tem oxigênio, se ele falar assim, um oxiácido com tal grau de ionização, eu já consigo identificar isso. Mas e o nome desse ácido? Porque além disso tudo tem que ter um nome, né? Cada um tem um nome? Eu descobri um ácido, meu ácido vai chamar ácido Bárbara. Aí você descobriu um ácido, você vai chamar ácido 1, ácido 2, ácido 3. Ia ficar meio difícil, né? Tem que ter uma lógica de nomenclatura. Então, como que é feita a nomenclatura dos ácidos? Os hidrácidos é o seguinte, vai chamar ácido, faz sentido, né? A gente vai colocar ácido ali no nome dele. Ácido, o nome do ânion menos eto. Como assim? Os ânions, eles vão ter aqueles nomes. Cloreto, fluoreto, brometo, iodeto. Nossa, você tá falando, mas o que é o quê? Cl-, cloreto, Br-, brometo. Eu tiro o eto do nome do ânion e aí eu coloco hídrico no final. Então, por exemplo, do flúor, o ânion do flúor chama fluoreto, eu tiro o eto e vai ficar ácido fluo, e aí eu boto o hídrico no final, fluorídrico, certo? E o do bromo, ácido brom, tirou o eto, hídrico, ácido bromídrico. Aqui a gente tem o cianeto, né? E sulfeto, esse ânionzinho aqui, tá? E a gente tem outros ânions, sulfato e tudo mais, e aí os nomes vão vir todos dessa questão aí, beleza? Quando eu tenho oxiácidos, a nomenclatura é um pouquinho diferente. E também vai depender do NOx do elemento. É por isso a característica dos oxiácidos serem separados. Por quê? Porque quando o oxigênio está ligado nessas estruturas, tem aquelas variações do NOx dos elementos. Os halogênios, quando eles possuem oxigênio na cadeia, o NOx deles é variável. Lá das regrinhas dos NOx. Professora, não lembro das regrinhas dos NOx, tudo mais. Dá uma revisada. Ou revisa com a gente. E aí a gente tem também essa questão de aula de NOx, essas definições, né? Não é uma parte difícil, tem tabelas, tem bastante material disponível pra gente poder achar sobre os NOx dos elementos, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Aí como é que vai ser esse nome? Eu vou colocar ácido, vou observar o NOx do meu elemento central, o elemento que tá ali no centro, né? Porque eu vou ter o hidrogênio e vou ter o oxigênio. Esses dois eu sei que tem ali no ácido, porque ele é um oxiácido. Hidrogênio, porque tem que ter o hidrogênio ionizável para classificação de ácido, que a gente está trabalhando, que é arrênios. Tem que ter oxigênio, porque é um oxiácido. E o elemento central que forma, né, esse ácido aí, que vai dar característica a esse ácido. Porque senão eu só vou ter água. Hidrogênio e oxigênio, eu vou ter água. Ou vou ter ali uma hidroxila, mas aí não é ácido, é base. Que é os próximos slides. Então, vamos observar isso. Aí eu vou colocar ácido, vou observar o NOx do meu elemento. A depender do NOx, eu vou ali na tabela e vou colocar o nomezinho, né? É nome do ânion menos eto também, ó. A professora não colocou, mas ela vai colocar. Nome do ânion menos eto. Mais ozoico. Então, vamos analisar. Aqui que trouxe aqui vários exemplos. Eu vou começar fazendo o NOx desse primeiro aqui, ó. O que eu sei? Eu sei que o cloro, quando ele é um halogênio, e os halogênios, quando eles estão ligados a
ao oxigênio, ele tem um NOx variável. O hidrogênio tem NOx variável em alguns casos. Nesse caso aqui ele não tem, o oxigênio também não. Então, eu preciso de saber o NOx do cloro. É o dele que eu não sei. Então, eu vou começar colocando quem eu sei que tem NOx fixo. O hidrogênio mais. O oxigênio é -2, mas eu tenho 4, então dá -8. Só que aqui ele não é um íon. Ele é um composto neutro. Então, a soma disso aqui tem que dar 0. Qual que é a única maneira que isso aqui dá 0? Se o cloro tiver um NOx de -7. Então, tá. Então, vai ser ácido, porque eu sei que ele é um ácido, e ele é um oxiácido. Então, vai depender do NOx. Então, vai ser ácido. Vamos olhar na nossa tabela, o NOx é 7. Eu coloco per, o nome do ânion, que é cloreto, porque o ânionzinho é o Cl, per, clor, tiro, porque eu tirei o eto, né? Então ficou só clor, mais ico, ácido perclórico, entenderam? Então vamos fazer o NOx dos próximos pra gente tentar dar o nome deles. Mais -6, já fiz direto, porque o oxigênio tem NOx -2, como eu tenho 3 oxigênios, né? E aí, qual que é a única maneira disso aqui dar certo? O cloro ser +5. Então, vai ficar como? +5. Ácido, não tem prefixo, nome do ânion. Cloreto, eu tirei o eto. Ácido clórico, ácido clórico. Nesse daqui, qual que vai ser o NOx? Mais -4, então tem que ser +3. Aqui, é bom que eu falo aqui sem mostrar, né? Aqui, nome do ânion mais osso, ácido cloroso. A última, +1, -2, então aqui tem que ser +1, porque eu só tenho um oxigênio, né? Então, tem que ter o hipo, ácido, o hipo, nome do ânion -eto mais osso, ácido hipocloroso, porque eu tirei o eto ali do nome dele. Então, a gente tem aí a nomenclatura dos NOx, devido a essa característica da presença do oxigênio, né? Como o NOx muda, a gente tem essas classificações, beleza? Não tá, então a gente já viu como é que dá nome, como é que eu vejo a força, como que eu identifico e classificações. Mas o que é um ácido? Como é que eu vou saber que isso aqui é um ácido? Olhei pra isso aqui, tá bom, mas e se ele me der as características? Como é que eu vou colocar na forma de falar assim, não, isso aqui, essas características que ele tá me descrevendo é de um ácido. Os ácidos, eles costumam ter sabor azedo. Então, no nosso dia a dia, a gente tem coisas ácidas? Tem. A gente tem o limão, que é ácido. Quem tem gastrite, né? Não pode com coisas muito ácidas. Abacaxi, ácido acético, que é o vinagre da nossa cozinha. Ele também é ácido. E todos eles têm esse sabor azedo, né? Então, as características gerais de um ácido é sabor azedo. Eles conduzem corrente. Por que eles conduzem corrente? Porque eles são ionizáveis, eles liberam íons. Então, se eu tenho íons ali na minha solução, eu tenho, né, corrente elétrica. Trouxe uma característica porque eu já vi em uma das questões falando sobre isso daí. Eles sempre vão reagir com metais formando gás hidrogênio, e quando eles reagem com carbonato de cálcio, acontece a formação de gás carbônico. Então eu já vi uma questão que dava o que formava e perguntava o que era que estava reagindo. E aí era um ácido, né, devido a essa característica de quando os ácidos reagem com carbonato, eles liberam gás carbônico. E se eu quiser identificar, eu consigo identificar? Sim, é possível a gente identificar por meio de indicadores simples. Tem o papel de tornassol, que ele só identifica se é ácido ou se é básico. A gente tem papéis que medem o pH, para saber se está muito ácido, a solução está muito básica, também existem. O papel de tornassol, ele muda de vermelho, quando a solução... ele fica vermelho quando a solução é ácida, e fica azul quando a solução é básica. E temos a fenolftaleína, que ela é incolor para meio neutro e meio ácido, que é muito usado em indicadores quando obviamente, né, tá escrito isso, mas não era isso que eu ia falar. Quando a gente vai fazer titulações, calma, professora, calma. Quando a gente fala de titulações, a gente sempre vê falando que tem fenolftaleína, fala assim, ficou rosa quando aconteceu tal coisa, porque atingiu o ponto de viragem. Todo o ácido foi consumido. A solução ficou básica, porque eu tô pintando base, né? Vamos pensar que a gente tá fazendo uma titulação ácido-base e tem base na nossa bureta. E aí, ali no nosso Erlenmeyer, a gente tem um ácido e pingou ali a fenolftaleína. Então, a gente chegaria aí nessas situações, beleza? Então, a gente já sabe as características gerais, como que classifica, definição de Arrhenius, a gente já sabe tudo, né? Sobre os ácidos. Beleza, aprendi sobre os ácidos, tá bom? Não. Então, agora a gente vai ver sobre as bases.
Soro é base de passar na cara? É base do quê? Calma aí, galera. É uma das funções inorgânicas. Então tá. Então a definição de Arrhenius é o quê? Mais uma vez, definição de Arrhenius, ela é uma definição que ela se reduz às definições em meios aquosos, tá bom? Para Arrhenius, uma base ou hidróxido é todo composto que, quando ele estiver em solução aquosa, ele vai sofrer uma dissociação iônica. Então, ele vai se dissociar formando íons. Às vezes, eu posso ter dissociação e não formar íons, tá? Então, eu tenho uma dissociação formando íons, e aí eu vou liberar agora um ânion. Uai, mas o ácido, professor, você também falou que ele formava um ânion. Então, gente, ele libera o ânion, mas ele libera o ânion do metal ligado a ele. Esse ânion aqui que a gente tá pensando é o ânion hidroxila, entendeu? Porque assim, ó, lá no ácido a gente também tem liberação de ânion, mas não é sempre o mesmo ânion. Ora eu vou liberar Cl-, ora eu vou liberar Br-, depende do ácido que eu estou trabalhando. Aqui é a mesma coisa, eu sempre vou liberar um cátion, vai ter o cátion também, mas não é sempre o mesmo cátion, tá bom? Que ânion que é esse? É o ânion OH-, também chamado de oxidrila. Esse não é tão comum, eu acho que vocês nunca escutaram. É de quando eu estava começando... Não, quando eu estava começando a estudar química, que tem tempo que eu estudo química, tem tempo que eu tô ali nessa luta com a química, né? Eu comentei com vocês, comecei a estudar química, nunca mais parei, realmente me apaixonei aí pela questão de todo o conteúdo. E aí, oxidrila não é tão comum essa expressão, mas eu trouxe para vocês. É mais normal, ser mais normal é mais comum, né? O comum mesmo é a gente ver hidroxila, tá bom? Então, os ânions que sempre vão serem liberados das bases de arrhenions é a hidroxila, OH-. Então tá, como que eu vou classificar? Eu vou classificar se tiver oxigênio? Sempre vai ter oxigênio, né, galera? Então, não, vai ser sobre o quê? A quantidade de hidroxilas ionizáveis. Quando eu dissociar ele, né, quando eu fizer essa questão da ionização, ela vai liberar o OH-. As monobases, elas vão possuir apenas uma hidroxila ionizável. Eu trouxe os exemplos aí mais famosos da soda cáustica, NaOH, NH4OH, KOH, que é o hidróxido de potássio, hidróxido de amônio, trouxe esses aí pra gente. A gente também vai ver a nomenclatura, tá? Igual a gente viu lá pros ácidos, podem ficar tranquilos. De bases, quando eles possuírem duas hidroxilas ionizáveis. E aí a gente tem alguns exemplinhos aí. Notem o parênteses. Esse parênteses é muito importante. Significa que a gente está liberando. Quando a gente for liberar, a gente vai sair duas hidroxilas inteiras, duas OH-. E aí, com isso, a gente também consegue saber o NOx do metal que está ligado, tá? E isso aqui é muito importante porque eu já estou pensando... Ferro 2 e ferro 3. O ferro é um metal de inox variável, então a gente também vai ter classificações referentes à variabilidade do inox dos elementos, tá bom? Então, essa questão da dissociação acho que fica tranquilo, né? Mg2+, 2OH-. Tribases, 3 hidroxilas ionizáveis e tetrabase, 4 hidroxilas ionizáveis. E aí a força das bases, como é que vai ser? De qual que vai ser? A questão da constante de ionização também existe, né? Porque quando eu dissocio, igual nos ácidos, quando eu tenho uma solução que é muito básica, ou alcalina, tá? São sinônimos. Alcalinas, soluções alcalinas também são soluções básicas. Quando eu tenho uma solução alcalina, significa que eu tenho um pH. Eu tenho um pH alto, eu tenho baixa concentração de H+. Ou eu tenho um pOH pequeno. O que é isso? O pH, o pOH. Vocês já devem ter visto sobre o pOH, né? É o menos log da concentração. Ai, meu Deus. O que é isso, professora? Gente, a minha letra e essa... Minha letra já não é bonita. E ainda desse jeito... Fica expondo a gente dessa maneira. Menos log do OH-. Isso aqui é a equação do pOH, certo? Então, significa que eu vou ter um pOH muito pequeno. Por quê? Porque agora eu não tô liberando H+, eu tô liberando OH-. Então, o que vai medir a minha liberação
de OH- é esse potencial aí. O pH potencial hidrogeniônico, esse é potencial hidroxiliônico, é um negócio assim. Porque devido à hidroxila, né? Então, a gente vai pensar agora no pOH. Então, se eu tenho muito produto, significa que eu liberei muito OH-. Ah, faz sentido, né, professora? Quando você estava falando daquilo ali do ácido. E aí, agora, se a base libera OH-, se eu libero muito OH-, é porque a minha base liberou muita coisa. Foi incrível a liberação dela. Ela é uma base forte. Por quê? Porque a base forte liberou muito OH-, a concentração de OH- está muito alta, meu pOH ficou muito baixo, certo? E aí, agora, em vez de Ka, eu vou ter Kb. Produto sobre reagente. Pensando que esse produto é OH-, mais o B+, né? Vou colocar uma base genérica aqui, BOH. Essas representações são comuns, tá? Quando a gente pensa em ácidos genéricos, a gente fala de AH e BOH. Então, o ácido vai ser tipo assim. Esse A é qualquer metal, né? Um ácido genérico, tipo X e Y. E aí ele dissocia em XH mais YA. Beleza? E claro que esse NOx aqui também vai depender disso, né? O Xzinho pode vir pra cá também, acontece. Tá certo? Tá certo. E aí aqui é X e aqui também é Y, né? Que aí fica a regra do escorregador. E aqui, a mesma coisa, quando eu penso nas dissociações das bases, a gente vê bastante isso daqui também. Também com X e Y, né? Dos parênteses, é aqui que entraria os parênteses. OH-. Uma coisa errada aqui. E o NOx desse aqui nunca muda. É sempre H+. Sim, sim, sim. Só sobre a quantidade do NOx, né? Então, isso aqui fica... A gente põe assim, fica esquisito. Mais B+. Certo? E aí, isso aqui que vai ser igual a Y. Agora tá correto. Porque aí o NOx dele vem exatamente pra cá, só que aqui é sempre 1, né? Beleza. Então, a gente tem essas representações. Então, a gente vai ter um KB muito alto. Por quê? Porque eu tenho muitos produtos. Pensa na fração, na questão da análise da fração. Eu tenho muitos produtos, poucos reagentes, o meu KB é muito alto. E o meu PKB, aí o meu PKB vai ser baixo. Então, quando pode acontecer da questão trazer o Ka para vocês, ou o KB. Então, vocês têm que pensar nisso aqui. Toda vez que vocês verem K, o K na química é constante. Essas constantes de equilíbrio, essas constantes de dissociação, constantes de ionização, é desse jeito aí, tá bom? E além disso, eu tenho outras classificações das bases? Tenho. Todas as bases que forem solúveis, elas vão ter uma alta dissociação. Se elas têm uma alta dissociação, elas são fortes, né? E bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos também são fortes, com exceção do berílio e do magnésio, que são metais alcalinos terrosos, tá? Alcalinos terrosos. São metais e nessas classificações que não são fortes, são uma exceção, tá bom? Então a gente tem que conhecer quem são os metais alcalinos e alcalinos terrosos pra gente saber disso. E se a base for solúvel, faz sentido, né, que vai acontecer isso daí. E as bases fracas são as que vão ter baixa dissociação, então elas não vão ser muito solúveis. Ou as formadas com metais de transição. Quem são os metais de transição? Aqueles que terminam ali em D. Então, ali no centro da tabela periódica, né? S, P, D, os metais ali do meio, eles são todos metais de transição. Geralmente, os de inox variável, né? Eles têm ali essa característica. Nem todos os metais de transição têm inox variável. E bases com nitrogênio também são bases fracas. Ou eu também tenho a classificação em relação ao grau de ionização, né? Que é igualzinha a dos ácidos, mas a classificação é diferente. Se esse valor for muito maior que 5, a minha base é forte. Se ele for menor ou igual a 5, eu tenho uma base fraca. Quando eu não tenho a classificação de forte e fraca, eu vou pro grau de ionização, tá? Mas eu tenho grau de ionização. Então, aquelas outras classificações a gente não trabalha com elas, tá bom? E a nomenclatura das bases, como é que vai ser? Vai ser quando tiver ácido e quando tiver oxigênio? Não, quando tiver H, desculpa, quando tiver oxigênio e quando não tiver, não, porque as bases vão ter oxigênio, as bases de arrênios, elas vão liberar o H-. Então, vai ser sobre o NOx ser constante ou o NOx ser variável.
Quando tiver NOx constante, vai ser assim, hidróxido mais o nome do elemento. Só isso. Então, vamos identificar aqui os elementos. Sódio, cálcio, amônio, potássio. Hidróxido, nome do elemento. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de amônio, hidróxido de potássio. Aqui não é um elemento, né? Propriamente dito, não é só um elemento. Mas aí é desse jeito que a gente faz, tá? Então é só hidróxido e o nome do cationzinho ali, beleza? E se eu tiver um NOx variável? Aí que o bicho pega. Tem duas maneiras de fazer. Duas, que é o seguinte. Ou vai ser, deixa eu colocar ou e ou, né? Quando eu tenho a variação do NOx, eu vou ter que analisar. Esse elemento aí, né? Ele tá na forma com o maior NOx ou com o menor NOx? Por exemplo, o ferro. A gente tinha falado que tem o ferro mais 3 e o ferro mais 2, né? No caso do ferro mais 3, ele é o de maior NOx. E eu também tenho o ferro mais 2, que é o de menor NOx. Qual que é as duas maneiras? Eu vou colocar hidróxido igualzinho lá, porque é isso que identifica que é a base. O nome do elemento mais o número do NOx. Então, nesse caso aqui, hidróxido de ferro 3, que é o que eu tinha falado do NOxzinho lá da dissociação, do xizinho, era isso aí que eu tava me referindo. Hidróxido de ferro 3, certo? E aqui, que o NOx é 2, hidróxido de ferro 2, beleza? E ou também, né, a gente tem IO, passando IO. E sobre a questão do maior NOx e do menor NOx. Quem que é o maior NOx? O 3. Então, vai ser o hidróxido, o nome do elemento, ico no final. Então, vai ficar hidróxido férrico, que é o de maior. Então, se vocês verem hidróxido férrico, hidróxido ferroso, e perguntar o NOx, aí vocês já sabem. Ico é sempre para quem tem o maior NOx. Tá? Não obrigatoriamente mais 3, mais 2. Pode ser mais 1, mais 2, mais 1, mais 3. É maior e menor NOx. E a gente também tem o hidróxido ferroso, que é o de menor NOx. Então, no caso, o ferro 2 é o de menor, hidróxido ferroso. Beleza? E as características gerais, né? Já sei dar o nome, já sei identificar, já sei todas essas partes. Mas e se eu tiver? Como é que eu vou saber? Ah, estou comendo alguma coisa. Isso aqui é ácido, é base, é o quê? Tem como a gente saber? Porque lá nos ácidos, quando eu tô comendo coisas azedas, geralmente são coisas mais ácidas, né? O tomate tem aquela acidez do tomate, tem aquele azedinho. Essas coisas azedas todas têm. E se for uma base? É o sabor adstringente, né? E eles vão conduzir corrente elétrica. Aí o aluno ainda tá assim, ó, adstringente, o que essa minha tá falando? Essa minha é louca? Sabor adstringente é muito curioso. Sabe quando... Não sei se isso aqui é só aqui no Goiás que a gente fala. Sabe quando você come uma coisa verde e fala assim, tá apertando? Sabe, a banana tá apertando, a manga tá apertando, aquela característica de comer coisa que ainda não tá madura. Esse sabor que você... o apertar é um sabor adstringente. É esse o nome dele. Outra característica, sabe quando vocês lavam a mão? Acontece muito que eu tenho agonia de ficar com a... O trabalho em laboratório, né, tem que ficar passando bastante sabão. Aí passa sabão assim na unha, e aí às vezes fica sabonete embaixo da unha. Aí põe a mão na boca. Adianta o quê, né? E aí põe a mão na boca, adianta nada. Aí, sabe quando fica aquele gostinho de sabonete? Ou senão, já fizeram soltou bolha com detergente, e aí em vez de... Era soprar só um pouquinho pra poder assoprar a bolinha, né, com canudo. Aí subiu. Sabe aquele do sabão? O negócio do sabonete? Vasilha mal lavada. Lavou a vasilha ali de qualquer jeito, botou água, bebeu, sentiu ali o... É a mesma... O gosto é diferente, né? Mas aquela sensação do sabor, porque às vezes, assim, coisas azedas, ela tem sabor azedo, mas o azedo do limão é um gosto diferente do azedo do vinagre, mas ambas são azedas, é isso que eu quero dizer. É aquela mesma sensação do sabonete. Esse sabor, ele é o adstringente. Então, as bases, elas são adstringentes. Ai, professor, então você tá falando que as bases, os sabonetes são básicos? Sim. A questão dos shampoos alcalinos, geralmente, fala assim, esse shampoo é alcalino, né? Quando a gente olha, não, o shampoo neutro, que é o específico, não sei o que, quando você quer fazer alguma coisa, tem um shampoo neutro. Por quê? Porque todos os outros, a maioria dos outros, né, são levemente alcalinos.
E também aqui a gente tem, vou falar um exemplo bem famoso, que é o hidróxido de sódio. O que é o hidróxido de sódio? A soda cáustica. E o pessoal usa para fazer o quê? Para fazer sabão. Sabão caseiro, não faz? Com a soda? Então mais uma vez, né, reafirmando essa questão das bases estarem presentes ali nos sabonetes e tudo mais, tá? É um exemplo de onde a gente tem bases no nosso dia a dia. E como a gente consegue identificar o ácido, a gente também consegue identificar a base. Aí, agora o papel de tornassol azul, igual eu tinha falado lá aquela hora. E a fenolftaleína, ela fica rosa em meio básico. O hidróxido de amônio, que é muito famoso, ele é usado como gás de refrigeração. As geladeiras têm gás, o ar-condicionado tem gás, às vezes a gente tem que trocar, se vocês não sabem, tem que trocar de vez em quando. E aí é o hidróxido de amônio. É muito comum quando você saber que a geladeira tá vazando, porque você sente um cheiro de gás de geladeira muito específico. Aí o menino tá olhando assim, professor, eu nunca nem senti esse cheiro. Em laboratórios, às vezes acontece da gente ver as geladeiras específicas de laboratório e elas vazarem o gás, né? A periodicidade de troca é um pouquinho diferente. E aí o cheiro daquele gás de refrigeração é bem característico. O hidróxido de alumínio é usado como antiácido. Como assim antiácido? Do estômago. Nosso estômago, ele é ácido, que é o rolê da gastrite, quando libera muito, e a gente toma um antiácido. Se a gente está tomando um antiácido, ele vai combater o ácido do nosso estômago, é uma base. E é o hidróxido, por quê? Porque hidróxido é a nomenclatura das bases, né? Não é assim que a gente dá o nome? Hidróxido de quem? De alumínio. Ele é um antiácido. E a gente tem o hidróxido de sódio, que foi o que eu tinha falado da soda cáustica, que também é usado na limpeza. Então, a gente teve aí todas essas características de bases no nosso dia a dia. Beleza, galera? E agora? Quem que vai vir agora? Outro que faz muita parte do nosso dia a dia, que são os... Vou colocar aqui pra vocês irem lendo enquanto eu vou bebendo uma aguinha. Sais. Os sais, quero que vocês observem que agora não tá escrito que é uma ionização, tá escrito que é uma dissociação. Por quê? Porque agora os cátions e os ânions, os íons, eles já estão ali unidos, eles só vão se separar. Então, o sal, ele vai se dissociar liberando pelo menos um cátion e um ânion diferente de H+, e OH-. Como assim? Vocês lembram que eu fiquei falando naquela hora de, porque ele vai liberar um cátion de todo jeito, vai liberar um ânion de todo jeito, mas, obrigatoriamente, o cátion era o H+, do ácido. Eu fiquei batendo naquela tecla por conta disso aqui, para não confundir com essa definição aqui. O que vai acontecer? Eles vão liberar cátions, vão liberar ânions, igual os ácidos e as bases, mas não quebrou ligação para fazer isso. Só dissociou, a gente não quebrou uma ligação covalente igual a gente estava fazendo lá. Aqui, o que vai acontecer? Esse cátion e esse ânion, eles já estão na estrutura, né, metal e ametal, que é clássico de ligação iônica, que formam os sais. E aí, esses ânions e esses cátions são diferentes de H+, e OH-. Aqui eu trouxe a representaçãozinha diferente. A geral, né? Então, ali a gente tem uma representação geral. Não obrigatoriamente C é o carbono e A é algum elemento qualquer que seja usado pela letra A. É um exemplo genérico, né? E aí, ele libera. O C é de cátion e o A é de ânion. É isso que eu quis trazer. E aí o cátion tá na frente, porque quando a gente tem ligações iônicas, a representação é sempre do metal na frente. E como os sais são formados por ligações iônicas, tá ali o cátionzinho na frente e o ânionzinho. Beleza? Então a gente vai ter essas definições aí para os sais. E aí, eu também consigo classificar, dentro da classificação, é uma ligação iônica, e essa ligação iônica é um sal, já é uma classificação das funções. Eu ainda tenho mais classificações? Sim, eu vou ter classificação em relação à solubilidade. Como é que vai ser essa classificação? Toda vez que o sal tiver, que eu quero que vocês entendam aí dessa listagem, quando o sal tiver esses ânions aí, nesse caso, nos solúveis, significa quando eles estiverem. Então, pode ser nitrato de prata, nitrato de potássio, nitrato de alumínio, nitrato de alguma coisa, eles vão ser solúveis. Então, eu posso classificar sais solúveis de não sei o que, entendeu? Então, é um tipo de classificação. E aí, você consegue prever mais ou menos o que você tem na sua estrutura, tá? Então, se eu tiver nitratos, eles vão ser solúveis. Se eu tiver cloretos, cloratos, acetatos, esse slide fica legal porque ele também tem o nome dos íons para vocês. Então, assim, professor, eu queria uma tabela de íons. Pegou aí agora. Pode bater o print e usar essa tabela de íons para vocês. Insolúveis. Os sais que têm sulfetos, carbonatos e fosfatos. Carbonato ali
do carbonato de cálcio, que é bastante usado, ele é insolúvel, né? A gente sabe que ele é insolúvel. Os fosfatos também. E a gente tem algumas exceções. Alguns sulfetos, cloretos, brometos e iodetos, quando eles estão com os cátions de prata, mercúrio e chumbo, eles acabam sendo insolúveis, tá? A gente vai ter alguns desses aí, eles são insolúveis. A gente tem essas exceçõezinhas aí, tá? E além disso, ixi, deu uma cortadinha ali. Eu ainda posso classificar em relação ao caráter. Como assim? Aqui o negócio é interessante. Os sais, quando eles são... eu estou ali, joguei o sal ali na água. Pode acontecer do meu pH mudar. Como assim, professora? Se eu tô colocando um sal e o pH tá mudando, mas quem mudava o pH não era ácido e base? Então, galera, a gente tem sais que vão alterar sim o pH. Quando eles forem sofrer ali a dissociação deles, eles podem reagir com a água e formar ácidos. E aí, por consequência, o pH vai variar. E aí, eles podem tanto reagir formando bases e o pH aumentando, ou eles podem reagir formando ácidos e o pH diminuindo, tá? Então, sais neutros, eles não vão alterar o pH quando eles dissolvidos em água. Geralmente, são sais formados por ácidos e bases. Por quê? Reações de neutralização. O que é uma reação de neutralização? Que é um pH neutro. Eu reajo um ácido e uma base, formar um sal e água. Esses aí, eles são, tipo NaCl, que é o mais famoso, né? Formado por HCl e NaOH. Ele vai formar água e NaCl. Deixa eu colocar essa reação para vocês. Eu gosto bastante de trazer essa exemplificação. É uma reação muito comum, a gente vê bastante ela. NaOH forma NaCl. Opa, mais... Acho que um pouquinho. Mais água. Foi. Então... esses sais são neutros. Sais ácidos são quando eles dissolvidos em água tornam a solução ácida, ou seja, o pH vai ser menor que 7. Claro que essa atuação não vai ser uma coisa doida do pH indo para 3, assim, não. Calma lá, gente. Mas eles vão... Claro, se você pôr bastante, né, pode ser. Mas aí a gente tá abaixando o pH aí da água. Da solução, no caso, né? Porque a gente tá pensando em solução aquosa. Sais básicos, também conhecidos como hidroxissais. Quando dissolvidos em água, a solução fica básica, ou seja, a gente tem um pH maior ali que 7, tá? E aí o nome deles, porque a gente também tem que dar nome para essas coisas, né? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Se o ânion terminar em hídrico, porque agora é um pouquinho diferente, eu vou colocar o nome do meu ânion mais o nome do meu elemento. Do elemento vai ser o cátion, né? A gente tá pensando no metal. Então, o cátion é o nome dele, que não é o nome dele em si. É porque o cátion tem o nome do elemento, né? Por isso. Então tá, beleza. E aí a gente vai ter o ânion primeiro do nome do negócio, certo? De o nome do negócio. Como assim, professora? Se o ânion terminar em hídrico, você vai tirar hídrico e pôr eto. Se ele terminar em oso, você vai tirar o oso e pôr ito. E se ele terminar em ico, você vai tirar o ico e pôr ate? Acho que tá errado isso aqui, gente. Mas a gente pensa em um pra gente poder corrigir isso daqui, tá? Ato. Ato. Tá. Deixa eu arrumar. Nossa, ficou horrível. Deixa eu arrumar isso aqui pra vocês. Ato. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Quem seria esse aqui? Esse aqui era o nitrito, né? Que é o NO3-. Nitrito, eu tiro o ito, ponho um ato. Nitrato de, o nome do meu cátion, que é o potássio, nitrato de potássio. E esse aqui era o nitroso. Então, tiro o oso e ponho o ito. Nitrito de potássio. Outros sais muito famosos, igual eu falei, né? Do NaCl, cloreto de sódio. Por quê? Porque o nome do ânionzinho era hídrico, né? Então, tira, substitui e aí fica cloreto de sódio. Beleza? Então, é assim que funciona. Tá, e as características gerais? O que vai acontecer? O que a gente sabe ali? Os sais, eles têm um sabor salgado, a gente consegue saber. E as classificações são muito parecidas com as de ligações químicas. Eles vão ser formados por reações entre uma base e um ácido.
Quando a gente tem ácido forte, base forte, a gente forma sais neutros. O sabor é salgado, eles são sólidos cristalinos, lá, isso vem lá na definição de ligações químicas. Eles conduzem corrente elétrica em solução e eles vão ter alto ponto de fusão e ebulição, como a gente já viu lá nas ligações químicas, tá bom? E aí, os óxidos, a nossa última função, são compostos binários. O que é um composto binário? Eu só tenho 2 elementos, tá? Então, e esses elementos são diferentes. Não adianta ser tipo O2, ele não é binário. São compostos que possuem 2 elementos. Eles possuem desculpa, gente. Eles possuem o oxigênio. E o oxigênio é o mais eletronegativo do composto. Como assim, professora? Olhei pro elemento. Tô batendo o olho ali no elemento. Pá. Olhei no elemento e aí eu estou vendo que tem oxigênio e só mais um elemento. E o oxigênio é o mais eletronegativo, então eu vou ter um óxido. E aí a gente tem que saber, né, aquela ordem de óxidos. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, aquela ordemzinha toda lá. Então, quando isso acontecer, a gente vai ter os óxidos. Mas, geralmente, esses compostos menos eletronegativos vão ser ali os metais, né? Mas a gente também tem com os ametais, né? Por exemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Mas é porque, como eu trouxe ali a questão dos positivos, né? Eu tô pensando mais nesses compostinhos ali, tá? E aí eu posso classificar os óxidos como? De acordo com os tipos de ligação. Então, quando eles são iônicos, ele vai ser, que eu falei que é os mais comuns, né? Que a gente costuma ver mais nessas questões. São formados por oxigênio e metal, porque os outros, mesmo que a gente vê muito, a gente não aborda eles para classificá-los como óxidos. Como que a gente vai classificar? Eu tenho uma reação de combustão completa. Então, eu tenho oxigênio e vou formar o dióxido de carbono. Só que quando eu for classificar essa reação, eu vou estar pensando em combustível. Eu não vou abordar tanto a questão da formação dos óxidos, entendeu? Mesmo que seja, pode acontecer. Não tô falando que não vai acontecer. Pode. Mas é mais comum eles irem para outros caminhos do que nessa característica aí, tá? Então, a gente vai ter os óxidos iônicos, que são características de ligação iônica, que vai ser o oxigênio com o metal. Porque aí fica, né, o ânionzinho do oxigênio com o cátionzinho do metal. E a gente também tem óxidos moleculares, que são formados por ligações covalentes, que é o oxigênio com um metal, o monóxido de carbono, dióxido de carbono, CO, CO2, são bem famosos aí, né? Combustão completa gera CO2, combustão incompleta gera CO. Adoro falar sobre essa questão das combustões. E também vai ter sobre o comportamento em água, como os sais lá. Os óxidos básicos são que quando eles reagem com a água, eles formam bases, esses são os óxidos básicos. E eles vão reagir com ácidos, formando sal e água. Por quê? Porque uma reação ácido-base não forma sal e água. Então, se eu joguei uma coisa ali num ácido e eu tive sal e água, a outra coisa que reagiu ali com o meu ácido era quem? A base. Então, esses ácidos aí, a gente chama eles de óxidos básicos. E se for o contrário? Eu tinha base e joguei uma coisa ali, formou sal e água. Essa coisa minha tem que ser o ácido, né? Então, vão ser os óxidos ácidos, oxiácidos também, existe essa abreviação. E quando eles reagirem somente com a água, eles vão formar ácidos, tá bom? Óxidos neutros, eles não vão reagir com a água, ácidos e nem bases. A gente tem aí, né, no caso, o monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e esse eu não lembro o nome. Bom, a gente pode olhar pela classificação do elemento também, né? Vai ser óxido de alguma coisa, isso eu sei dizer pra vocês. Óxido de nitrogênio. Sei sim, é que eu tenho 2 nitrogênios, óxido de nitrogênio. Eu lembrei, tá tudo bem. Óxidos anfóteros. O professor também esquece, gente. A cabeça da gente às vezes demorou a puxar lá na caixinha que tava. Óxidos anfóteros. Na presença de um ácido, comportam-se como óxidos básicos. Na presença de uma base, comportam como óxidos ácidos. Então, ele vai depender do meio que ele tá. Se ele tiver com ácido, ele vai se comportar como base. Se ele tiver com base, ele vai se comportar como ácido. A água é anfótera. Ela consegue se comportar tanto ácido como base. Ela tem, né, a autoionização da água. A gente vê isso. Ela libera o H+, e também o OH-. Façam aí depois a autoionização da água. Coloca a água e vê que ela vai liberar H+, mais OH-. Então, tanto ácido, tanto base. Por isso que a água fica ali neutra, né? Porque ela consegue estabilizar os próprios íons dela. Óxidos duplos ou mistos. É quando ele resulta... Agora, não é mais sobre o comportamento da água. É um parênteses, um asterisco. Eles resultam da combinação de 2 óxidos de um mesmo
elemento. Como assim? Eu tinha um óxidozinho de ferro com outro tipo de óxido de ferro. Por quê? Porque o óxido do ferro muda. Então, eu tinha óxidos diferentes. E aí, eu juntei esses dois e eu obtive esse óxido aí, certo? Tetraóxido de ferro 3. E aí, eu tive esse óxido. E do mesmo jeito, o chumbo, tá bom? A gente consegue ali manipular e ter esses óxidos duplos. E a nomenclatura dos óxidos? Vai ser óxido e o nome do elemento. E aí, a gente também coloca o estado de oxidação. Não tem oso, isso, não sei o que, não. Óxido de cálcio, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3. E também tem a questão dos monóxidos, dióxidos, a gente também fala assim. CO2, CO, a gente fala monóxido, porque é um óxido mono. Dióxido, também tem essa classificação quanto à quantidade de óxidos, tá bom? Não trouxe, porque esse não é tão ferronhamente cobrado assim, né? E esses mais comuns a gente já tá craque, tá? E as características dos óxidos? Como é que eu vou saber ali do óxido que eu tenho? A gente tem o peróxido de hidrogênio, que é muito famoso, é comercializado como uma solução de água oxigenada, um líquido altamente oxidante. Quando ele não está disponível não está dissolvido em água, ele é bastante instável e se decompõe rapidamente. Então, água oxigenada 40, por isso que fala, abri água oxigenada 40, passei no meu cabelo ficou branco. Daqui um mês, fui retocar minha raiz, ficou laranjado. O que aconteceu? Ela já perdeu um pouco da quantidade de oxigênio dela, né? Ela é muito instável. Mesmo dissolvida, ela ainda é muito, muito instável, tá? E o dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico, trouxe essa informação, né? É um óxido molecular incolor inodoro e ele é mais pesado que o ar. Ele é o gás ali, né? Que afeta tanto dióxido de carbono. Então, eu tenho um óxido CO2. A gente tem essa questão aí da camada de ozônio, toda do dióxido de carbono, toda combustão completa gera dióxido de carbono. Meu Deus! Foi, hein, gente? Foi. Revisamos tudo, eu acho. Acho que foi tudo. Fiquei até cansada. Então, a gente viu os óxidos, as bases, os sais e os ácidos. Gente, revisão bem completa pra vocês. A gente conseguiu ver tudo. E aí, só pra gente amarrar tudo isso, tentar ali... vamos ver como que foi, né? Vamos testar o nosso conhecimento. A gente vai resolver alguns exercíciozinhos ali, tá bom? Dois números de exercícios muito fáceis, o outro da Unirv vestibular. Eu trouxe o campus, trouxe o ano, acho que é 2023/2. Tô apostando nesse tema aí para algum dos campos esse ano, tá? Acho que com certeza vai vir funções inorgânicas, com toda certeza vai vir aí. Então, espero que possa ajudar vocês aí na resolução. Então, vamos começar. O ácido que corresponde à classificação de um monoácido. O que é um monoácido? Que só tem um hidrogênio ionizável. É também um oxiácido, então ele tem que ter oxigênio. Esse é um monoácido, mas não tem. Esse é um monoácido e tem. E esse aqui não é um monoácido e esse não é um monoácido. Então, tem que ser o AA ou AD. E é ternário. O que é ternário? Ele tem 3 elementos diferentes. Aqui eu tenho 4 elementos diferentes. Aqui eu tenho 3. Hidrogênio, hidrogênio. Mas eu tenho 3 oxigênios, mas os oxigênios são todos iguais. Então, ternário. Essa classificação também serve para tipos de compostos, tá? Composto secundário, composto ternário. Sejam os seguintes ácidos com seus respectivos graus de ionização. Esses ácidos vão ser fortes ou vão ser fracos? Como é que eu vou saber? Olhando o grau de ionização. Então, eu não tenho que saber se subtração de oxigênio, hidrogênio ionizável, não, porque eu já tenho o grau de ionização dos meus ácidos, da formação de íons. Então, ele traz aqui 97%, 61% ácido sulfúrico. Isso aqui é bom saber de cabeça, hein? H3PO3 0,025, esse é fraquíssimo. H3PO4 é 27, HNO3 92. Assinale a alternativa correta. Então vamos pensar. Quanto maior o grau de ionização, significa que eu tive muito produto. Se eu tive muito produto, ele liberou muito H+. É isso que faz ele ser forte, tá? Então, o H3PO4, ele é mais forte que o H2SO4? Vamos analisar. O H3PO4 é 27. E o H2SO4 é 61. Então, falsa, né? O HNO3 é um ácido moderado. O que faz o ácido ser moderado? Ele tá ali entre 50 e 5. O ácido HNO3, 92. Falso. HClO4, 97. É mais fraco que o HNO3? Falso, né? Porque ele é mais forte. O dele é 97, o outro é 92. Às vezes a gente olha esses números e pensa que tá certo, mas a gente tem que lembrar dessa questão aí da força e da ionização. H3PO4 é um ácido forte? 27%?
Não é. E o H3BO3 é um ácido fraco, verdadeiríssimo. Olha aqui, gente, tamanhozinho. Verdadeiríssimo. Então, agora, a gente vai para a questão da UNIRV mesmo. Essa questão é de 2024/1, mais nova do que eu pensei. 2024/1, questão 16, do campus de Goianésia, tá bom? Ele começa falando sobre a hidrólise, que é um fenômeno químico no qual uma determinada molécula é fragmentada em moléculas menores na presença de água. Exemplos práticos e vitais da hidrólise estão presentes em nosso... Deixa eu só pegar a caneta. Estão presentes em nosso próprio metabolismo, onde determinadas moléculas, na presença de algumas enzimas e água, são fragmentadas em moléculas menores, perceptíveis na digestão de carboidratos, proteínas e lipídios. Os exemplos anteriores dizem respeito à hidrólise enzimática, porém, há ainda a hidrólise salina, onde os íons provenientes de um sal reagem com a água, fazendo com que nem sempre a solução aquosa de um sal normal seja neutra. Com relação à hidrólise salina, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas abaixo. H+, apenas cátions de base fraca e ânions de ácido fraco sofrem hidrólise significativa? Então vamos pensar o que ele está falando. Com relação à hidrólise do sal, H+, apenas cátions de base fraca e ânions de ácido fraco sofrem hidrólise significativa. O que vai ser o ânion do ácido fraco? O ânion do ácido fraco é o H-, o A-, né? Quando a gente pensa num ácido H A- mais H+. H+, apenas isso, verdadeiro. A hidrólise de cátions produz OH- e a hidrólise de ânions possui H+. Gente, o contrário, né? Totalmente o contrário. Falso. A solução de sal de ácido fraco e de base forte é básica. Ácido fraco e base forte. E a solução de sal ácido forte e base fraca é ácida. Sim, né? Porque eu não vou conseguir neutralizar totalmente, então, verdadeira. A hidrólise pode ser aplicada para corrigir a acidez de sólidos, como, por exemplo, utilizando calcário, CaCO3, que é um sal de base forte e ácido fraco, produzindo um meio básico através da hidrólise. A hidrólise pode ser aplicada verdadeiro, como utilizando calcário, que é um sal de base forte e ácido fraco. Então, se ele é um sal de base forte e ácido fraco, ele gerou um sal que vai ser básico. E se eu dissolver ele na água, ele vai gerar um meio básico. Verdadeiro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comprem o nosso curso. Invistam em vocês, invistam em conhecimento. Nunca é tarde, sempre é hora. E agradeço muito vocês que ficaram até aqui. Comentem se vocês ficaram com alguma dúvida, se gostou, se não gostou, que parte que acha que poderia melhorar. Não, professor, entendi tudo, arrasou. Desejo uma boa prova para vocês. E até a próxima.